Olá, nós estamos iniciando aqui o nosso curso de Contabilidade Pública para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Neste primeiro momento, gostaria de dar as boas-vindas, para você que está matriculado aqui no curso, e a gente tem aqui alguns comentários que nós vamos fazer sobre as estratégias para estudo do exame de suficiência, para essa prova de várias disciplinas de contabilidade para bacharel, em ciências contábeis. E a gente vê, a partir de agora, vamos acompanhar aqui na tela com a gente, algumas dicas importantes para o estudo, para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, então, primeiramente, o que a gente gostaria de abordar? Aqui algumas disciplinas, e a quantidade de questões. Bom, vamos ver aqui. Contabilidade geral, ela possui um maior número de questões no exame de suficiência, geralmente são 12 questões, então varia, a variação é muito pouca. Então, é mais ou menos isso aí, 12 questões. Contabilidade de custos, são 7 questões. Contabilidade pública, que no caso aqui é a nossa disciplina, Contabilidade pública, 3 questões. Contabilidade gerencial, 4, auditoria contábil, 2, perícia contábil, 2. Veja que são muitas disciplinas, aqui nós contamos 6 disciplinas para dar 30 questões. O aluno precisa, para ser aprovado no exame de suficiência, precisa fazer 25 questões, já que o exame ele possui 50 questões. Então, fazendo 50% das 50 questões, nós vamos ter 25 questões para aprovação no exame de suficiência. Então, nós precisamos o quê? Utilizar de estratégia, para esse estudo. Nós não podemos sair estudando tudo, ou seja, uma quantidade enorme, uma gama enorme. Nós temos que ter critérios objetivos, a gente vai já falar de objetividade, mas nós precisamos ter critérios para selecionar essas disciplinas, já que são, a gente vê pelo edital que o conteúdo é muito denso, ok? Uma outra situação, a gente tem que primar pela objetividade. Não adianta a gente ver um curso com 400 aulas, com 300 aulas, não vai dar tempo, não dá tempo você assistir cada uma das aulas com 30 minutos, isso aí precisa de um longo prazo para preparação. E o que se precisa, na verdade, é de objetividade, saber quais são as questões que têm mais chances de serem exigidas no exame de suficiência. Portanto, a gente deve utilizar de objetividade, que é o que a gente prima aqui no curso nosso do site contas.cnt, aqui principalmente em contabilidade pública e também futuramente em contabilidade geral, contabilidade de custos, com aqui alguns bônus de auditoria contábil e perícia contábil. O custo-benefício. Olha só, custo-benefício é outra coisa. O aluno que vai pagar, vai desembolsar uma quantia enorme para fazer um curso que não tem objetividade, que não tem estratégia, ele vai perder dinheiro. O exemplo aqui de alguns valores, tem curso aí de R$1.000, o curso completo de R$1.000 com 450 aulas, 500 aulas. Isso primeiro que não tem uma objetividade e é um custo muito grande. Então, o custo-benefício aí não compensa para o aluno. A disciplina nossa, contabilidade pública, a gente vê que só tem 3 questões, São exigidas 3 questões. Então, a gente vê aqui, pela nossa experiência, que não adianta um valor de R$60, até R$60 é um valor ideal para você realizar um curso desse e tendo desde que o curso tenha objetividade, você tenha estratégia na utilização, na apresentação do assunto. Uma outra situação que a gente vê, quando não se utiliza estratégia, nem tem objetividade e também não há uma preparação ou um custo-benefício de um curso desse muito alto, a gente verifica os resultados. Aprovação
a média de aprovação para o bacharel é menor que 45%, ou seja, há muito mais reprovação, 55% aí no mínimo de reprovação, do que aprovação. Então nós precisamos utilizar, né, mais uma vez, friso essa objetividade. E o nosso curso Contabilidade Pública, né, que no caso aqui a média são 3 questões exigidas, a gente utiliza dessa objetividade, como a gente vai mostrar na sequência para quem está matriculado no curso, como é a nossa metodologia de ensino. Bom, vamos ver o que é pedido aqui no edital para contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Primeiramente, nós temos aqui no edital, a gente vai ver, tá? De antemão, eu digo que tudo que está sendo pedido aqui são o assunto das normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Então, nós temos aqui conceituação, objeto e campo de aplicação, né, que vem de contabilidade aplicada ao setor público, campo de aplicação e unidade contábil, princípios contábeis sob a perspectiva do setor público. Nós temos aí patrimônio e sistemas contábeis, patrimônio público, classificação do patrimônio público sob o enfoque contábil, sistema contábil, estrutura do sistema contábil. Temos planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil, escopo de evidenciação. Transações no setor público, natureza das transações e seus reflexos no patrimônio, variações patrimoniais, transações que envolvem valores de terceiros. Registro contábil, formalidades do registro, segurança da documentação, reconhecimento e bases de mensuração ou avaliação aplicáveis, plano de contas, registro de atos e fatos contábeis na entidade do setor público, registros patrimoniais, orçamentários e de controle. Nós temos o que? Demonstrações contábeis, divulgação das demonstrações, balanço patrimonial, orçamentário, financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado econômico e notas explicativas. Nós temos aqui a consolidação das demonstrações contábeis, procedimentos de consolidação, controle interno, abrangência, classificação e estrutura. Temos o assunto depreciação, amortização e exaustão, critérios de mensuração e reconhecimento, métodos de depreciação, amortização e exaustão, divulgação da depreciação, da amortização e exaustão. Temos aqui a avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público, avaliação e mensuração, disponibilidades, créditos e dívidas, estoques e investimentos permanentes, imobilizado, intangível, diferido, reavaliação e redução ao valor recuperável. Temos aqui a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos princípios de contabilidade, bem como as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público. Bom, então o que a gente vê aqui, tá? Dentro desse assunto que foi abordado, que foi demonstrado aqui no edital do exame de suficiência. Nada mais é ali o assunto esse assunto que está presente nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. E dentro dessa nossa objetividade, nós extraímos todo esse assunto do edital e dividimos em tópicos, que a gente vai ver agora, né, em 10 tópicos suficientes para um conhecimento geral e um conhecimento que a gente possa acertar essas 3 questões de contabilidade pública. Vamos voltar novamente aqui para a tela para a gente ver como é que são abordados esses assuntos. Então, eu estou falando primeiramente aqui de uma introdução, tá? Que é esta parte que a gente está vendo aqui do curso, né? Falando sobre a quantidade de questões, como é que a gente deve realizar o nosso estudo. A segunda aula do nosso curso, nós vamos falar de normas e princípios contábeis. Vamos falar de todas as normas, traçar os principais aspectos dessas normas. Depois nós temos uma aula sobre patrimônio público, tá? Aí a gente adentra em sistemas contábeis e os seus subsistemas de informações, orçamentário, patrimonial, de custos de compensação. A gente vai falar de variações patrimoniais, né? As variações qualitativas, quantitativas. Vamos ter uma aula específica de plano de contas, estudar bem o plano de contas.
Depois, nós vamos ter uma aula de depreciação, amortização e exaustão. Esse assunto aqui, que é cobrado em contabilidade pública, mas que ele é um assunto que a gente deve dominar na contabilidade geral. Nós vamos ter uma aula específica de lançamentos contábeis típicos no setor público, os principais lançamentos. Vamos falar sobre as demonstrações contábeis, muito embora a gente já fale das demonstrações contábeis aqui nas normas e princípios contábeis, tá? Aqui nós temos mais ou menos aqui de 8 a 10 vídeos, tá? Falando das normas e dos princípios. E nós vamos ter também cada uma das demonstrações contábeis discutidas, debatidas e apresentadas exercícios. Vamos falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nessa aula aqui a gente também subdividiu na Lei 4.320 de 64, os principais tópicos da Lei 4.320 de 64. Ou seja, então, o nosso curso, ele é um curso bem completo, tá? Ele aborda todo o assunto que está lá no edital, mas que de forma objetiva nós não vamos demorar, ter um longo prazo nas aulas. A gente vai buscar exatamente o que pode ser pedido, solicitado no exame de suficiência, que o nosso objetivo é acertar as questões. Ok? Mais uma vez, a gente fala que nós trabalhamos com a estratégia. No nosso curso você vai ter um simulado, nós vamos ter resoluções de questões, em cada aula nós vamos ter resolução de questões e também nós temos um fórum de debates, um fórum de discussão para retirada de dúvidas do nosso tema aqui, que é contabilidade pública. Tudo bem? Então, vamos aqui, eu aguardo você aqui no nosso curso para as próximas aulas. Acesse, para quem ainda não está matriculado, acesse o nosso site www.contas.cnt.br, o nosso curso que tem o melhor custo-benefício na preparação para o exame de suficiência em contabilidade pública.